Você acorda cansado, acorda exausto, acorda se arrastando. Eu já passei por isso. Eu já tive essa fase na minha vida em que eu acordava, eu sempre falava que parecia que eu estava arrastando correntes. Eu acordava que eu não conseguia levantar, abrir o olho, não queria levantar da cama. E era aquela sensação de acordar muito cansada, muito exausta. Parecia que eu não tinha dormido o suficiente. Eu punha o soneca 157 mil vezes e tocava de novo, e eu punha mais um pouquinho, e tocava de novo, e eu punha mais um pouquinho, até a hora que não dava mais. Eu já estava atrasado o suficiente, tinha que sair correndo para poder dar conta de fazer todos os compromissos que eu tinha. Na época, as crianças tinham escola, tinham horário para entrar, e enfim, então o dia já começava num atropelo sem fim, num desespero, numa correria, e assim era a vida. E aquilo se repetia dia após dia, e eu acordava todos os dias cansada. Então o vídeo de hoje é para compartilhar com você as estratégias que eu fiz na minha vida para melhorar essa condição de acordar todos os dias cansada. E muitas delas têm a ver com o espaço construído. Eu sou arquiteta, sou designer de interiores e, apesar da minha formação, eu demorei muitos anos para entender que o espaço interfere também na qualidade do sono. Eu vou compartilhar com você algumas coisas que você pode fazer no seu quarto e na sua vida, porque nada é isolado, não é só a transformação do quarto, da mesma maneira que você também muitas vezes vai transformar vai fazer algumas mudanças internas, vai fazer algumas adaptações na sua rotina para poder ter uma qualidade de sono melhor, mas se o espaço, né, se o teu quarto também não está apropriado, muitas vezes essas mudanças não vão trazer tanto efeito. Então é uma associação de várias coisas que eu vou compartilhar agora, e uma delas, né, entre elas, algumas mudanças na estrutura física do seu quarto para melhorar a qualidade do seu sono. Eu sou a Dani Guardini, sou arquiteta, designer de interiores e estou procurando trazer cada vez mais assuntos para o canal que melhorem a qualidade de vida das pessoas, porque é isso que eu venho fazendo na minha vida, na vida dos meus clientes, e eu quero de alguma maneira contribuir para fazer isso na sua vida também. Então, se você gosta desse assunto, se você quer ver mais sobre arquitetura, design de interiores e bem-estar dentro dos espaços, você vai ser muito bem-vindo por aqui. Então já se inscreve no canal, que toda segunda-feira tem vídeo novo por aqui. Esses dias, uma amiga minha falou que estava precisando de ajuda. Ela estava acordando todos os dias, exausta e muito cansada, exatamente do mesmo jeito que eu acordava muitos anos atrás. E ela pediu ajuda, orientação, se eu sabia de algum suplemento, alguma coisa que ela poderia tomar para ter mais disponibilidade durante o dia. E a minha resposta imediata para ela foi: você precisa dormir mais. E, infelizmente, hoje, olhando para trás, eu percebo que o principal motivo para eu acordar cansada, há alguns anos atrás, quando os meus filhos eram pequenos, é porque eu dormia muito menos do que eu realmente precisava. E eu sei que muitas vezes a gente não tem a possibilidade de dormir mais. Inclusive, a resposta dessa minha amiga foi exatamente essa. Falou, eu estou dormindo muito pouco mesmo, mas eu não consigo dormir mais. E eu conheço bem ela, e eu sei que isso é uma escolha. Eu sei também que é uma fase de vida, ela tem as crianças pequenas, ela tem várias empresas, ela tem várias escolhas que precisam de muito tempo dela. Mas eu hoje, com a minha experiência, olhando para trás, eu acho que as escolhas que a gente faz, salvo quando a gente realmente precisa por uma questão de sobrevivência, quando não existe outra possibilidade, no sentido assim, literal mesmo, a gente precisa tá vivendo numa fase de muita dificuldade financeira, que a gente não tem dinheiro para comprar comida, e a gente realmente precisa se sujeitar a viver uma condição que não favorece a nossa saúde, e eu lamento que algumas pessoas passem por isso. Mas, para muitas pessoas, isso é uma escolha. Se você não está morrendo de fome, se você não está numa situação de realmente muita vulnerabilidade, acaba que é uma escolha. Então, se você começar a priorizar o seu sono, né, você ter essa possibilidade de dormir de 7 a 8 horas por noite e deixar outras questões que não são tão fundamentais para a sua saúde como um segundo plano,
e realmente deixar o seu sono como sendo uma das principais coisas da sua vida, você vai ver que você vai ter muito mais energia e muito mais disponibilidade para até mesmo resolver essas outras coisas que num primeiro momento você vai deixar em segundo plano. Você vai ter mais qualidade de tempo, mesmo se você usar esse tempo dessas 8 horas do sono, que você estava usando parte dela, 3, 4 horas dela, para fazer outras coisas, se você usar esse tempo para dormir de verdade, você já vai ter uma melhor qualidade de produção no outro dia. Então, vale muito a pena, porque você vai ter mais saúde, mais energia, mais disponibilidade. Agora, eu sei de muitas pessoas que dormem às 7 a 8 horas e ainda assim acordam cansadas. E aí eu não vou me aprofundar em questões médicas, em questões fisiológicas, de desafios médicos, de dificuldades mais sérias. Quem sou eu? Sou arquiteta, não vou poder dar nenhuma opinião sobre isso. Mas, se você não tem nenhum problema de saúde, a gente pode sim melhorar muitas questões dentro do quarto. E é sobre isso que eu quero falar agora. Primeira coisa, do mesmo jeito que no outro vídeo eu comentei que a luz natural é muito importante para a nossa vida, para regular nosso ciclo circadiano, e melhorando o nosso ciclo circadiano, a gente melhora nossa produção de hormônios, nosso humor, enfim, tem muitos benefícios. Se a gente interfere nesse ciclo circadiano, que é todo esse ciclo que nós temos ao longo das 24 horas e que é baseado na intensidade de luz e na ausência de luz para a produção de melatonina, se a gente interfere nesse ciclo, que é o nosso ciclo natural, a gente vai ter um comprometimento da nossa saúde, da nossa produtividade, do nosso foco, do nosso bem-estar, do nosso sentimento de alegria. Enfim, tem vários prejuízos se a gente não regula o nosso ciclo, se a gente não tem uma boa noite de sono, se a gente não tem esse efeito da luz solar durante o dia. Então, do mesmo jeito que o sol, que a luz é importante, a ausência dela, a escuridão é fundamental para uma qualidade de sono. Então, quando a gente vai falar em projeto de design de interiores, de arquitetura, de um quarto, a gente precisa ter a opção de deixar esse quarto com um isolamento de luz total. O ideal é que não tenha nenhum ponto de luz, nenhum pontinho de iluminação, absolutamente nada. Na janela, se você tiver claridade externa, luz de poste, luz de outros prédios, no nosso caso, a gente tem, nossa janela do quarto é voltada para uma mata, então eu tenho o privilégio de poder dormir sem fechar o blackout. Mas para quem mora na cidade, que não tem essa possibilidade, precisa ter um blackout, precisa ter uma vedação de luz. Durante a noite, acordar com claridade é maravilhoso, não tem nada de ruim, faz parte do processo do seu ciclo circadiano. Então, a luz, a ausência de luz, essa escuridão, precisa ter durante a noite, a hora que você vai dormir, e durante o processo de dormir durante a madrugada. Então, a ausência completamente de luz. E se você tiver a possibilidade de colocar esse blackout, para você ter essa vedação total, e ainda programar esse blackout para abrir de manhã cedinho, um pouco antes do horário que você pretende acordar, né, contando essas 7, 8 horas de sono, você acordar com o processo de luz também é muito mais prazeroso, do sol nascendo, dessa luz que vai aumentando aos pouquinhos, é muito mais prazeroso e muito mais benéfico para a sua saúde do que acordar com um despertador tocando um alarme. Então, se você tiver essa possibilidade também, isso é incrível. Além da falta de luz, né, dessa ausência de luz para você dormir com mais qualidade, outro ponto que também é muito importante é a acústica. Por mais que a gente acha que não percebe, o som, o ruído, qualquer barulho pode atrapalhar a qualidade do nosso sono. Então, dormir com televisão é uma das piores escolhas que uma pessoa pode fazer. Eu nem tenho televisão no meu quarto, porque dormir também com a televisão ligada, já fiz isso lá no passado. Aliás, hoje eu olho para trás e vejo quantas coisas erradas eu fazia, e é tão fácil de enxergar o porquê que eu acordava tão cansada, né, que hoje para mim fica muito claro, muito óbvio, que essas pequenas mudanças fazem toda a diferença na nossa qualidade de vida. Então, sem ausência de som. Outro ponto que é muito interessante, e que inclusive é um dos fatores de pontuação para você ranquear uma casa, um projeto, como sendo um projeto saudável, é você não ter pontos hidráulicos na parede onde você tem a tua cabeceira. Então, se você dorme com a sua cabeça numa parede, né, a cabeceira da cama, numa parede onde tem pontos de hidráulica,
Então, eventualmente, se você mora num prédio e passa a tubulação de hidráulica de um banheiro, esse barulho, por mais que seja um barulho que você não perceba durante o dia, enquanto a vida está acontecendo, o barulho normal da casa, do apartamento, isso não vai interferir. Mas na hora que você está dormindo, que tudo está em silêncio, por mais que você não acorde com esse barulho pode interferir na sua profundidade do seu sono. Então você não vai ter um sono de tanta qualidade. Então essa parte da hidráulica é um detalhe que faz toda a diferença num projeto, na qualidade do seu sono. É muito louco a gente pensar nisso, mas até isso a gente precisa estar pensando quando a gente vai pensar em melhor qualidade de vida e um espaço mais saudável. Outra questão fundamental é conforto térmico. A gente tem que estar num ambiente que seja agradável e preferencialmente mais fresquinho, né? Se a gente diminui um pouquinho a temperatura do nosso quarto, a gente também tem uma qualidade de sono melhor. Infelizmente, não é todo mundo que pode ter um ar-condicionado ou, como no meu caso, dormir com a janela aberta. Mas se a gente for buscar um cenário ideal para ter mais qualidade do sono, dormir melhor, o ideal é que a gente tenha esse quarto mais fresquinho, que não seja um ambiente muito quente, que isso também interfere na qualidade do nosso sono. E aí também tem outros detalhes que entram mais no aspecto estético, conforto visual, aconchego, da gente sentir que o nosso quarto nos acolhe, da gente se sentir seguro, da gente não ter uma porta muito de frente para a cama, aquela sensação de que qualquer hora alguém pode entrar, isso é uma coisa que interfere. A gente não ter prateleiras em cima da cama, coisas no alto que possam dar aquela sensação, por mais que não seja consciente, que seja uma coisa subconsciente, de que pode cair em cima da gente enquanto a gente está dormindo. Então, todos esses detalhezinhos vão transformando aquele espaço num espaço onde a gente se sente seguro, porque para a gente realmente relaxar, para a gente realmente ter um sono, uma noite que nos recarregue, que recarregue a nossa energia, para que a gente acorde com disponibilidade, com mais, né, preparado para mais um dia pela frente, a gente tem que ter um sono de qualidade, a gente tem que estar se sentindo muito seguro, muito acolhido, muito abraçado naquela cama. Então, uma cama gostosa, lençol gostoso, sabe, o tecido, o toque, materiais naturais. Aí a gente pode entrar até na qualidade da espuma, na qualidade do travesseiro. Existem muitos materiais tóxicos que também não são legais para a gente ficar respirando a noite toda. Enfim, são muitos detalhezinhos, mas de uma maneira geral, se você começar a dormir mais cedo, né, se programar para ter essas 7, 8 horas de sono, colocar isso como realmente algo importante na sua vida, como uma prioridade, diminuir o acesso às telas, com pelo menos 1 ou 2 horas de antecedência, deixar esse ambiente, né, na escuridão, então a ausência de luz, e um cuidado com a acústica para que esse som realmente não interfira e não atrapalhe a qualidade do seu sono. São detalhes relativamente simples que eu tenho certeza que você consegue fazer acontecer para que o seu sono melhore. Experimenta essas mudanças por alguns dias e depois me conta se isso não fez diferença na sua vida. E me deixa saber também se vocês querem que eu traga mais esse tipo de assunto por aqui. Qualidade do sono, produtividade, humor, bem-estar, tudo isso a gente pode melhorar dependendo do que a gente faz, das escolhas que a gente faz para dentro da nossa casa. É um assunto que eu amo falar, é algo que eu amo trazer para a minha vida, é um conhecimento que fez muitas transformações na minha vida, na minha saúde, no meu bem-estar. Consegui trazer muito desses conhecimentos para a minha casa, para essa casa nova onde eu estou morando. Então eu quero muito compartilhar tudo isso por aqui, mas eu quero saber se esse assunto faz sentido para você. Então comenta aqui embaixo para eu ficar sabendo, e se você gostou, curte esse vídeo, se inscreve no canal e eu espero por você segunda que vem, que tem vídeo novo por aqui.